Bem-vinda a mais uma Escola Bíblica Dominical. E hoje a nossa aula tem por tema: que tipo de membro você é? Na verdade, é uma pergunta que nos leva a refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, sobre aquilo que Deus quer para a minha vida e para a tua. E o nosso texto base se encontra na terceira carta de João, do 1 ao 12. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler a palavra de Deus? Que diz assim, amados irmãos: o presbítero amado Gaio, a quem eu amo em verdade, amado. Acima de tudo, desejo que vá bem e tenha boa saúde, assim como a tua alma vai bem. Fiquei muito alegre pela vinda de irmãos que testemunharam da tua verdade, como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que fazes pelos irmãos, mesmo quando são desconhecidos, os quais, diante da igreja, testemunharam teu amor. Bem farás encaminhando-os em suas viagens por modo digno de Deus, pois por causa do seu nome saíram, sem receber ajuda dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante entre eles, não nos acolhe. Por isso, se eu for, o farei recordar as obras que pratica e as palavras maliciosas que profere contra nós. Não satisfeito com isto, não acolhe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, mas sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Aquele que faz o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, inclusive a própria verdade, e nós também testemunhamos. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Amém? Que Deus aplique essa leitura em nossos corações. Vamos falar com Deus? Santo, santo, eterno Deus, graça te damos, ó Pai, por mais um dia na tua presença. Pai Santo, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa direcionar esse estudo, ó Pai. Que a tua palavra, meu Pai, possa encontrar guarida nos nossos corações. E que nós possamos refletir, Senhor. Refletir, Senhor, sobre nossos comportamentos, nossas ações e aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Pai Santo, perdoa os nossos pecados. Tira de nós aquilo que não é do teu agrado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Como eu disse, nós lemos aqui a terceira carta de João. Nós estamos encerrando a nossa literatura, nossa revista, do que fala sobre as cartas de João. Hoje nós estamos estudando a terceira carta. Que é uma carta onde João envia para Gaio. E João ali está muito feliz com o comportamento de Gaio. Essa carta, João, ele envia para encorajar Gaio a permanecer firme, fiel na palavra de Deus. João aqui, ele é como um pastor, não é? Ele, mesmo distante, ele sempre está mandando carta para procurar saber como é que os membros estão, como é que eles estão na fé, e a sua preocupação para que esses irmãos não se afastem da presença de Deus e que não se deixem enganar por falsos profetas. Então, ele tinha essa preocupação. Então, mesmo distante, ele estava sempre mandando cartas para procurar saber, mandava pessoas para visitar nessas igrejas, para poder ter esse cuidado, o zelo. Aí a gente vê o zelo que João tinha com os membros. E aí ele está alegre porque alguns irmãos que ele tinha enviado a essa igreja
voltou e trouxe boas notícias, né, a respeito de Gaio. E aí contou que Gaio, né, era uma pessoa fiel, né, que ele não era só fiel, irmão, não era só na igreja não, mas no seu cotidiano, no seu dia a dia, ele tinha essa fidelidade com Deus, né, e com seu comportamento. Aí ele diz aqui que ele era fiel, tinha fidelidade na verdade, ou seja, ele tinha o zelo pela palavra de Deus e praticava, né, a palavra de Deus. Gaio tinha um coração voltado para a obra de Deus. Então, seu comportamento era vivenciar os ensinamentos de Cristo. E aí a gente vai ver aqui que João, ele se alegra, não é, com esses comportamentos, pelo bom testemunho que Gaio dava. E aí a gente vê que João, na sua carta, ele mesmo diz aqui que ele continue firme ali, acolhendo os irmãos que ele enviava lá para as igrejas, né? E mesmo não só que ele tinha alegria em fazer, não era só para os conhecidos não, mas aqueles irmãos que ele não conhecia, os estrangeiros, ele acolhia da mesma forma, com o mesmo trato, com amor, com alegria. Então, os irmãos saíam satisfeitos ali, porque tinha esse acolhimento que Gaio dava a eles, né? Então, assim, João estava muito alegre. Porém, João também fala aqui, não é? A questão de Diótrefes. Era um membro, né, que era o contrário de Gaio, né? Ele era o contrário porque ele não gostava, né, de receber, de acolher os irmãos estrangeiros que chegavam lá na igreja, né? Principalmente quando era enviado por João. Ele não gostava. Então, o que é que ele fazia? Ele era um membro egocêntrico, gostava de exercer a autoridade dentro da igreja. Provavelmente ele era um líder lá dentro da igreja. E ele gostava de mostrar o seu poder, de exercer o seu poder ali. Então, ele não queria saber, ouvir, né, as orientações que João mandava através das cartas, como João disse, que já tinha enviado cartas para ele recebia as cartas, né, para a igreja, né, e ele não compartilhava com a igreja, ele guardava, porque ele não queria receber as orientações que João mandava. João, né, ele era como um pastor, ele tinha mais experiência, né, mais conhecedor da palavra de Deus, estava ali orientando os irmãos no proceder, no trato, né, na comunhão com os outros. Então, ele estava sempre orientando os irmãos nesse sentido. Mas Diótrefes, ele não queria saber, não queria seguir as orientações que João mandava, né? Que João dava. Ele tinha esse espírito egoísta, né? Era aquilo que ele queria. Ele queria fazer o que ele achava que deveria ser feito. Então, ele não queria acolher os irmãos, ele não queria ouvir as orientações de João. Ele tinha uma atitude orgulhosa, tá? Porque tem muitas pessoas assim, infelizmente, nas igrejas, né? Tem pessoas que se acham, né, que já sabe de tudo, que não precisa de orientação mais nenhuma, de ouvir aconselhamento, que não querem realmente seguir outras orientações e querem fazer a sua própria vontade. Ele tinha também uma língua maliciosa, como o João está dizendo aqui, que ele ficava falando, né, contra os evangelistas que iam lá nas igrejas, os pregadores, falavam de João. Então, assim, há pessoas assim também, né, nas igrejas, que gostam muito de estar falando mal dos irmãos, falando mal, colocando dúvidas sobre o trabalho do outro, sobre o ministério do outro. Então, há muitas pessoas assim, infelizmente, como Diótrefes, que tem essa língua pecaminosa, né, que está sempre ali, falando mal dos outros, criticando, nunca
está satisfeito, está sempre procurando um defeito para estar mostrando que só ele sabe fazer o que é certo, os outros não. Então, Diótrefes era desse jeito, né? Ele tinha esse comportamento pecaminoso e isso entristecia o coração de João, porque João, né, estava sempre orientando, sempre tentando ajudar, mas ele não queria essa ajuda. E além dele não querer, ele também levava outras pessoas a seguir o mesmo comportamento dele, né? Ele fazia com que outras pessoas também não quisessem receber, porque era um costume daquela época, não é, da igreja primitiva, onde os evangelistas vinham, né, passava determinado, acho uns 2 dias ali na igreja para poder seguir para um outro campo, mas ele não queria acolher esses evangelistas, né? E isso ali incomodou os irmãos de lá da igreja, porque se a gente for analisar direitinho, a gente vai ver que alguns irmãos chegaram, foram até João e foram contar o que estava acontecendo, e João ficou preocupado com essa situação, com esse comportamento de Diótrefes. Tanto é que João diz assim, que ia lá, que logo ia chegar lá para poder confrontar, para conversar com ele e para saber o que é que está acontecendo. Por que tal atitude de Diótrefes? Desculpe aí, porque o nome dele é bem complicadinho, né? E aí ele fala também aqui, né, sobre Demétrio, né? Demétrio era um dos membros que dava bom testemunho também. E aí os irmãos também saíam satisfeitos porque ele era fiel nas suas ações, no seu comportamento, nas suas atitudes. Então a gente pode ver aqui que nós temos 3 lições que nós podemos tirar dessa lição, né? 3 comportamentos. Primeiro, né, a questão do Gaio, né, de Gaio. A gente pode ver que nós podemos ser assim como um Gaio, né, ter o coração na obra do Senhor, que tenha prazer em servir ao Senhor, que tenha prazer em ajudar as pessoas, em estender as mãos. E a gente me faz lembrar do campo missionário. Me faz lembrar do campo missionário, não é? Porque assim como Gaio fazia, não é? As igrejas hoje cumprem esse papel, né, de acolher esses missionários, para poder dar suporte para que esses missionários cumpram a missão de levar o ID de Cristo, a palavra de Deus. E Gaio, ele tinha esse prazer, não é? Ele ajudava, e João diz aqui que ele cumprisse, né, de modo digno de Deus, não é de qualquer jeito. Nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer forma, né? A gente precisa ter amor, a gente precisa amar e precisa também abençoar a vida do outro. Então, assim, se eu não posso ir, mas eu posso abençoar para que o outro vá, para que o outro cumpra a missão, né, que Deus colocou no coração. E isso dava alegria a Gaio em fazer esse trabalho. E aí a Bíblia diz que ele tinha, né, as pessoas que passavam por ele, né, os missionários, né, eu digo os missionários porque eram missionários da época, né, saíam satisfeitos porque eram bem tratados, eram bem cuidados, né, e via também que Gaio, ele tinha seu comportamento, não era só dentro da igreja não, mas na sua vida secular, ele dava testemunho de verdadeiro cristão. E aí a gente vê aqui o contrário de Diótrefes, que tinha, infelizmente, um comportamento errado, que tinha um comportamento que não agradava a Deus, que distorcia todo o trabalho, né? Queria atrapalhar a obra do Senhor. Então, irmão, infelizmente, há muitas pessoas assim também, que em vez de abençoar, procura atrapalhar a obra do Senhor, não é? Às vezes não se percebe, porque Diótrefes tinha um bom potencial, era um bom líder, mas infelizmente ele fracassou. Fracassou porque ele não quis dar ouvido à palavra de Deus, porque ele não quis ser obediente à palavra de Deus.
não quis seguir, ele tinha mais amor por si próprio, né, para exercer a sua autoridade, de que exercer a autoridade de Deus, a vontade de Deus. Então, quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, quando a gente deixa de ouvir a palavra de Deus, a gente fica assim. A gente tem a tendência de pecar, de fazer essas coisas erradas que Diótrefes fazia, né? Que era realmente desagradar a Deus. E aí a gente vê aqui o bom testemunho. Como é bom a gente dar bom testemunho, né? Demétrio, ele dava um bom testemunho na presença de Deus. Era fiel a Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que a gente possa estar dando bom testemunho na palavra de Deus. Viver na verdade. Seguir os ensinamentos. Como é bom, irmãos, a gente ser lembrados como pessoas, como os irmãos que são fiéis a Deus, que vivem a verdade e que seguem a palavra de Deus. Então essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Que eu e você possamos refletir as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, para que a gente possa, não é? Se a gente está andando de maneira errônea, né? Errada, que não está agradando a Deus, que a gente possa voltar para o caminho correto, que é agradar o nosso Deus. Se a gente não está ouvindo a voz de Cristo, que a gente possa passar a ouvir a voz de Deus e que a gente possa se alimentar mais da palavra de Deus, para que a gente possa conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida e para a vida do nosso próximo. Então, irmãos, até o próximo domingo. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa lição de hoje. Amém? Que Deus abençoe.